Nós temos que amadurecer, meu irmão, minha irmã. Se você não tem amadurecido, peça ao Espírito Santo um socorro, porque crianças é uma fase, ou a criança é uma fase da nossa vida, é uma fase, passou. Agora não temos o direito de continuarmos crianças, infantis. Nós temos que crescer, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra soberana vem de um termo no texto grego que é anos, que é vocação celestial, uma ascensional vocação, é uma vocação para o alto, e isso aqui indica crescimento espiritual. Não existe nada mais trágico numa hora como essa, uma comunidade infantil, de pessoas infantis que gostam de brincadeira, de entretenimento, tem que dar papinha, todos os dias tem que dar papinha. Nós não estamos mais nessa era da papinha, nós precisamos crescer, amadurecer. 20 e tantos anos estudando a palavra de Deus, tem que crescer, e graças a Deus, muitos têm crescido, e um dos pontos altos do crescimento, não é conhecimento, é frutificação de vida, fruto do Espírito, isso é crescimento, ser cheio do Espírito, isso é crescimento. Então vamos lá, versículo 15, não endureçais o vosso coração. Aí ele vai usar essa palavra, tentaram, e a outra palavra, provar, testar, se Deus era genuíno ou não, testar se Deus era confiável ou não. Existe algo que ofende a Deus mais do que isso? Nós estamos vivendo essa era, irmãos, uma era tão difícil, uma era com tantos acontecimentos trágicos, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual. O que nós estamos assistindo hoje é uma tragédia social sem precedentes na história. Nós estamos vivendo as últimas profecias da Bíblia, e só faltam 20 profecias para se cumprir, e fechar todo o cânon profético. Imagine isso, irmãos, 20 profecias, imagine isso. Se nós estamos vivendo essa última hora, e sabemos disso, nós não podemos deixar que a apostasia roube o lugar de Deus no nosso coração, a indiferença, a maneira como nós tratamos a Deus, a maneira como nós tratamos a palavra de Deus, a maneira que você trata a palavra de Deus é a maneira que você trata Deus. Não queira achar que você trata Deus de uma forma e trata a palavra dele de outra forma. A maneira como você trata a palavra de Deus é a maneira que você trata Deus, porque Deus e a sua palavra são inseparáveis. A maneira como você recebe, a maneira como você ouve, a maneira como você luta para praticar, batalha para praticar, esforça para praticar, tudo isso tem a ver, não com o seu relacionamento com a palavra em si, mas com o seu relacionamento com Deus. Deus e a sua palavra não se separam. Então vamos mais, veja o versículo 10, está assim, estes sempre erram no coração. O sentido aqui é extraviar. Essa palavra errar significa desviar do caminho. Também tem um sentido de enganar, ou de estar enganado. Há uma ocorrência dessa palavra, eu gostaria que você colocasse aí nesse texto, debaixo dessa palavrinha aí, erram, que é 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, que vai narrar a história do Balaão. Balaão era um profeta. Se você me perguntar por que ele era profeta, eu vou dizer para você que eu não sei, e ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que ele era profeta, ele era um homem de Deus, ninguém pode negar isso. Ele foi um dia um homem usado por Deus. Vai lá no capítulo 25 do livro de Números, você vai ver as profecias desse homem, as profecias sobre o Senhor. Mas ele foi chamado para poder amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, nessa peregrinação no deserto. Israel chegou nos campos de Moabe, e quando chegou naquela região, Balaque estava com muito medo, e aí ele seduziu, chamou Balaão para amaldiçoar. Ele fez de tudo, e toda vez que ele tentava amaldiçoar, Deus dava para ele uma profecia, ou era uma profecia sobre Cristo, ou era uma profecia sobre a igreja.
Aí quando ele voltava, ele não conseguia, aí ele abria a boca e começava a profetizar sobre Cristo, o reino vindouro, a vinda de Cristo, ou sobre o povo de Deus. E aí mudava de lugar, mudava o sacrifício, é tudo igual funciona hoje na cristandade caída, né? Quando o lugar não está bom, eles mudam de lugar. Quando o culto não está bom, eles mudam forma de culto. Então fica mudando. Assim é o ministério de Balaão. Ele perdura até hoje, o ministério do engano. Mas quando você termina ali a história, você não vai perceber que parece que não cometeu crime nenhum. Só depois nós vamos perceber, e a Bíblia é clara sobre isso, em Números 32, que ele induziu Balaque a armar tendas cheias de mulheres em torno do acampamento de Israel. E aí os homens de Israel começaram a se perverter com aquelas mulheres. E é daí que vem essa palavra que, curioso, essa palavra erram, significa engano. Olhe bem, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Abandonando o reto caminho, porque o sentido dessa palavra é errar no caminho, é extraviar do caminho. É aqueles que um dia estavam na verdade, saíram da verdade. Aqueles que um dia estavam andando no caminho e saíram do caminho. Se extraviaram, que é o sentido aqui. Seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então ele amou o prêmio da injustiça. Então ele recebeu esse prêmio da injustiça. Ele era um profeta que ele foi comprado, foi seduzido. Ele deixou aquela condição de homem de Deus para se tornar um exemplo de opróbrio ministerial. Veja que vergonha. E aí você vai encontrar o sentido dessa palavra, extraviar. Sair do caminho, abandonar o reto caminho. Vamos para o versículo 12. Aí nós vamos encontrar a frase, perverso coração de incredulidade. O sentido aqui é de infidelidade e falta de fé. Se você olhar para essa palavra incredulidade, segundo o texto original, fala de infidelidade e falta de fé. Deixe-me ilustrar o significado dessa palavra usando apenas alguns textos. O primeiro texto que eu quero usar, Mateus capítulo 13, o versículo 58, quando o nosso Senhor Jesus chegou em Nazaré. Olhe bem, que definição linda daquilo que é incredulidade, dos seus efeitos nocivos. Está assim, e não fez, o nosso Senhor Jesus, quando esteve em Nazaré, não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Irmãos, irmãs, eu vou falar isso com muito cuidado, com muito cuidado. Eu gostaria que vocês atentassem, em nome de Jesus. O que tem impedido muito do avivamento hoje é a incredulidade do povo. É a incredulidade. Sabe por que hoje a igreja tem perdido a sua condição normal? Por causa da incredulidade. O que é melhor, irmãos? Não é a escolha lá do povo por Barrabás. Por que o povo escolheu Barrabás? Eu e você podemos achar isso um absurdo, mas eu digo para vocês, talvez hoje o Barrabás seria muito mais popular dentro desse modelo degradado de igreja do que Cristo. Sabe por quê? Porque Barrabás não ameaça ninguém. Ele não ameaça a uma religião vazia, a um cristianismo frio, a um cristianismo indiferente. Sabe por que aquele povo escolheu Barrabás e não Cristo? Porque Barrabás não ameaçava a religião deles. Barrabás não era ameaça para eles. Então hoje nós falamos de avivamento, de oração congregacional, de comunhão, de ministério da palavra, do fruto do Espírito, dos dons do Espírito, da vida no Espírito. Falamos de coisas elevadas, do nosso chamamento, da visão celestial, da nossa vocação celestial, de vida devocional. Mas parece que isso fica numa retórica. Sabe o que o Senhor nos chama hoje? Para nós romper essa incredulidade que petrifica o nosso coração, para que nós sejamos um povo cheio de uma alegria celestial na terra, para que nós sejamos um povo cheio de vida celestial na terra, para que nós sejamos o povo de Deus com o testemunho da verdade, para que nós venhamos sair dessa periferia religiosa, desse descontentamento, dessa tristeza que muitas vezes invade o coração das pessoas. Eu tenho me encontrado com muitos irmãos, eles têm queixado das suas tristezas. Aí eu começo a conversar com eles. Por que você está tão abatido? Mas tudo bem.
Eles colocam as razões. Aí eu pergunto assim: seu esposo, sua esposa, está tudo bem em casa? Tá, graças a Deus está tudo bem. Os filhos, graças a Deus, tudo servindo o Senhor. Mas é sempre insatisfeito com a casa que tem, com o carro que tem, com a roupa que tem, com o emprego que tem. A gente começa a ficar insatisfeito com coisas secundárias. Coisas que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6,